tão, vamos dizer assim, grande, que diz a Bíblia que 1/3 dos anjos que estavam no céu seguiram a ele, ou seja, estavam já na mesma visão que ele, ou seja, não há arrependimento que leve você a levar uma multidão inteira para o erro. Isso não é arrependimento, isso é área de orgulho completa. E aí nós vemos que naquele momento, o diabo em si, ele começa a ter a liberdade, né? a ingratidão, o orgulho, e começa a roubar, vamos dizer assim, a desmembrar o céu, vamos dizer assim, entre o bom e o mal. E isso, a gente percebe que o diabo em si, ele começa a ficar contra Deus, mas contra Deus ele não poderia ficar, ele não tem poder para isso. Então ele começa a querer atingir quem? Quem que você acha que ele começa a querer atingir? A criação de Deus. Se Deus olhou para o mundo e viu a gente pecando, os erros que cometemos, e enviou o Filho dele para nos libertar, imagina o tamanho do amor que Deus tem na tua vida. Se ele colocou Jesus para sofrer, para pagar o preço do seu pecado, e aí o diabo, sabendo disso, o que é que ele vai fazer? Tentar atacar a criação. Então aqui nós olhamos como seres humanos, criação de Deus, que o inimigo quer colocar sobre nós aquilo que ele tem, da mesma maneira que a gente fala que o amor de Cristo é o melhor que ele deu para cada um de nós, por isso que ele fala que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Também o diabo diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele não vem com uma faquinha na mão para furar alguém, não é isso, mas ele vem para colocar o que ele tem de mais forte, ou de pior, que é o orgulho, que é essa manifestação. Então quando eu olho aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a gente percebe de que maneira ele foi atacar. Fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E aí você pode notar, que a serpente, para alcançar o seu objetivo, usou o fruto que ela carregava com ela, o orgulho. Olha o que ele diz aqui: a provocação da serpente mexeu com os sentimentos, o ego de Eva. Ele fala assim: e agradável aos olhos, né? Não foi isso que você leu agora aqui, ó? E viu a mulher aquela árvore que era boa de se comer e agradável aos olhos, encheu os olhos dela. Mas espera aí, ela tinha tanta coisa para comer, ela podia comer de praticamente tudo que estava lá, menos daquela árvore. E de repente, quando a serpente foi conversar com ela, ela usou de subterfúgio da palavra, de uma forma de colocar: olha, se você comer, você vai ser diferente, né? Ele fala assim, ó: e sereis como Deus. Ela estava mexendo em que área do ser humano? Orgulho. Ser como Deus e encher os olhos. Nós muitas vezes não temos percebido isso. Quantas vezes as pessoas estão sofrendo porque eles não percebem que estão colocando coisas na frente dos seus olhos que enchem os seus olhos e fazem você ser grande, você ser poderoso, você estar numa posição de destaque ou reconhecido por alguém de uma forma especial. E é isso que mexe com a estrutura do ser humano, é isso que balança, né? Podemos notar que a serpente, para alcançar seu objetivo, ela provocou através do orgulho.
Agora pensa quantas vezes você não respondeu a situações por orgulho. Quantas vezes você entrou em discussões que não eram suas? Quantas vezes você gastou dinheiro que não precisava, mas só para mostrar que você tinha? Quantas vezes você pisou no acelerador para ultrapassar alguém ou coisa parecida, só para mostrar que você era melhor? Quantas vezes você desobedeceu algum critério, alguma lei, alguma ordem, porque você falou, peraí, ninguém manda em mim, eu vou passar adiante, você se sentiu provocado? E o mundo tem passado por isso constantemente. O diabo tem provocado os seres humanos a usar do livre-arbítrio, né, para realizarem coisas que o distanciam de Deus. A gente nem percebe. Nós somos livres. Você é livre. Se você quiser trair sua mulher, você pode. Se você quiser roubar, você pode. Se você quiser fazer tantas coisas, aí você pode. Não existe nada, Deus não colocou nenhum anjo com uma espada na mão e falou assim, ó, se você for roubar, eu corto a sua mão. Se você for trair sua mulher, o seu marido, eu vou lá e corto o seu órgão. Eu faço, não fez isso não. Ele deixa você escolher exatamente o caminho que você quiser. Mas agora veio o diabo. E quantas vezes você viu pessoas contarem coisas parecidas? Eu estava em casa, e aí minha mulher só fica doente, e aí nós brigamos, ela me trata mal, e quando chega na empresa, uma colega, uma secretária, trata ele como se fosse um príncipe. Fala, caramba, justamente que ele está com um problema lá, vai ser bem tratado aqui, porque não tratou melhor antes ou depois, mas justamente naquele período, e você nem percebe, que o diabo está tratando com a sua área de orgulho, carência. Ele primeiro provoca uma dificuldade e depois ele traz o quê? Um benefício para satisfazer a sua necessidade. Você nem percebe. Quando você vê, você está entrando nesse caminho. As pessoas falam, olha, eu estava passando uma necessidade, e aí veio um amigo lá e me ofereceu isso. Pode ser o dinheiro errado, pode ser alguma coisa errada, e você pensa assim, é um refrigério. Irmão, Deus nunca ia te dar algo que te piorasse, que te levasse mais para longe dele, e você nem percebe como o diabo está trabalhando nessa área aí do orgulho, da satisfação pessoal, da necessidade pessoal, daquilo que você foi ferido e quer ser, vamos dizer assim, restaurado ou restituído. Nós precisamos ficar de olho no que ele faz, né? Aqui diz que a provocação da serpente mexeu com os sentimentos e o ego de Eva. Ele mexeu, agradável aos seus olhos ser igual a Deus. Quando ele caiu lá do céu, que ele foi tirado, ele olhou, deve ter se interessado, e quis ser igual a Deus. Agora vem a mesma situação para ela, algo igual. Ele é meio repetitivo, se não todo repetitivo, o diabo, e nós muitas vezes não prestamos atenção. Quem tem fragilidades na vida será normalmente atacado naquela área de fragilidade, porque ele sabe que se ele bater em outras áreas não vai passar, mas daquela área ele sabe que ele consegue derrubar. E nós, sabendo disso, muitas vezes não nos protegemos na área da nossa fragilidade. O nosso orgulho faz com que nós tratemos nossa fragilidade como se fosse um lado coitadinho nosso. Não, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive dificuldade, não, eu não consigo controlar isso, não, isso é maior do que eu, não, essa minha vontade é a que me domina. Eu nem percebo que todas essas palavras que eu estou falando, elas são colocadas pelo diabo. Por quê? Porque Deus diz que eu sou filho dele, Deus diz que eu fui enxertado na videira verdadeira, Deus diz, colocou lá através de Jesus, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então peraí, o que eu estou fazendo com a minha área de fragilidade? Tratando como algo especial? Tratando como, sabe, um carinho de, não mexe, tadinho, eu sempre fui assim. Olha, eu sou um amor de pessoa, mas se falar assim comigo, eu mato. Você é um amor de pessoa, mas se falar com você de tal maneira, você mata. Tem coisas que eu não controlo, eu não consigo, peraí. Eu preciso voltar a entender quem eu sou no reino de Deus, e eu preciso saber que eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. A minha vida não pertence àquele que tem o orgulho como base, a minha vida pertence àquele que tem o amor como base.
O amor vence o orgulho. E eu preciso saber escolher entre uma coisa e outra. Mas você pensa que é fácil passar apertado? Você pensa que é fácil, de repente, ter pessoas que estão falando contra a gente? Você pensa que é fácil, de repente, ter uma necessidade lá na família? Você pensa que é fácil? Irmão, é óbvio que não é fácil, mas não é impossível. Tem gente que a gente faz a pergunta, quer ver? Você acredita que Deus cura câncer? Deus liberta? Deus restaura? E esse seu problema ele não pode resolver, né? Esse aí que o diabo coloca como orgulho na sua vida, né? Esse ele não pode. Se ele pode trazer Lázaro 4 dias depois de morto, ele não pode abrir uma porta de emprego? Ele não pode fazer alguém segurar a dívida mais um tempo até que você tenha o recurso para pagar? Você entendeu? Mas eu não acredito nisso. Daqui a pouco eu estou no agiota. Daqui a pouco eu estou fazendo coisas escusas para poder trazer o recurso. Daqui a pouco, sabe o que é? Eu estava tão chateado, eu precisava de felicidade. E aí você foi e se envolveu com bebida, prostituição e etc, etc. Então quer dizer que a alegria que você está procurando é algo momentâneo, passageiro. Não é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar algo que seja eterno. Mas lá, não, ainda aqui na terra. Quando você estiver com Ele, Ele diz o quê? Para você se embriagar do Espírito Santo. Mas por que se embriagar do Espírito Santo? Porque Ele é a nossa alegria. Ele coloca sobre nós a formosura de Deus, ou seja, a satisfação, a presença de Deus como gozo. Não por obrigação, mas porque eu reconheço que Ele cuida de mim. Como foi declarado agora há pouco aqui, no nosso irmão falou do testemunho dele. Alguém colocou quantos reais na caixinha dele? Pode isso, irmão? Não pode, tem que falar, não existe, isso é mentira. Não é possível, ninguém coloca 100 reais numa caixinha. Depende, amado. Alguém já recebeu algum milagre de Deus na sua vida? Faz assim, quem recebeu? Vocês estão enganados, não pode. Pode? Pode. Só que nós precisamos liberar o nosso coração, porque quando nós temos uma outra saída, nós não nos aprofundamos na presença de Deus. O que o diabo quer é exatamente isso, que quando a gente tiver uma dificuldade, a gente primeiro procura em todas as maneiras que a gente conhece fisicamente. Vai pedir emprestado para alguém, vai vender o que você tem, vai fazer isso, fazer aquilo, começa a fazer tudo o que você pode. Se nada der certo, nada, aí quem sabe você tenta Deus. É isso que Deus ensina? Não é assim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. E quando eu vou buscar de todo o coração, não quer dizer que eu vou buscar porque eu não tenho outra saída. Quer dizer que eu vou buscar porque eu acredito nele. Quer dizer que eu reconheço ele como a minha verdadeira, poderosa, tremenda, gloriosa saída. Essa é a mudança. Só que de repente a gente faz o contrário. E é isso que o inimigo tem colocado. Quantos jovens foram para as drogas? Quantas meninas foram aí ter filho com 14 anos, com 15 anos? Quantas coisas? Mas por quê? Porque tem que tentar ser o que não é. Tem que tentar fazer o que os outros fazem. Isso tudo é área de orgulho. Simplesmente, não, eu não obedeço não. Aí você vai na televisão, ensina as crianças, os adolescentes a não obedecerem. E aí ele começa a achar assim, eu tenho que ser mais forte. Área de orgulho. A obediência não é perda, a obediência é ganho. Quando você entra debaixo do guarda-chuva de alguém, você nem está carregando o guarda-chuva, mas ele te protege, a chuva não atinge você. Quando você entra debaixo da obediência de alguém, aquela pessoa está responsável por você. Se você entrar na obediência de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. E quando você diz, não quero esse guarda-chuva, você vai tomar a sua própria chuva. É essas escolhas que nós precisamos saber fazer. O orgulho não pode ter domínio sobre a minha vida para me tirar daquilo que é promessa de realização. Quem criou o homem? Quem sabe mais do que Deus sobre o homem? Quem tem mais amor pelo homem do que Deus? Ainda que a sua mãe se esquecesse de você,
diz que o Senhor jamais se esqueceria, porque Ele traz o teu nome marcado na palma da mão dEle. Está na Bíblia. O que é marcado na palma da mão dEle? Ele foi crucificado por você. Ou seja, Ele nunca vai esquecer de você, porque Ele pagou o preço da sua vida. E isso precisa estar dentro do nosso coração, né? O comportamento de orgulho é pior que simplesmente errar, porque não permite voltar ao arrependimento. Quando a pessoa não mata esse comportamento, quando ela não se desfaz desse comportamento, ela não reconhece, ela sempre acha que ninguém entende ela, que ela fez aquilo porque não tinha outra saída, que era o menos ruim a fazer, que ela precisava, que ninguém isso, ninguém aquilo. Ou seja, ela nunca coloca sobre ela a responsabilidade. E quando ela não faz isso, ela não se arrepende. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Ou seja, não acaba, não termina. A porta fica aberta para o diabo entrar e sair de manhã, de tarde, de noite. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu deixei entrar no meu coração essa situação, e que o diabo aproveitou essa boa chance e usou e está usando para me atingir. Aí eu preciso fazer o quê? Entender que todo pecado fere a santidade de Deus. Não importa se eu acho que eu tenho razão ou não tenho razão. Sim, sim, não, não. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Nós hoje estamos vendo aí toda hora na televisão alguém tendo uma desculpa para fazer. Matou a mulher, por quê? Porque ela me traiu. Matou o filho, por quê? Porque a minha mulher lá me fez isso e eu quis dar o troco. Roubou por quê? Porque eu não tinha o dinheiro tal. Roubou por quê? É porque eu acostumei a roubar e agora é um jovem, tem até uma família abastada, mas ele roubou porque ele gostava de andar de carros bons. A desculpa não dá autorização para o pecado. Não dá. Quando é erro. E o orgulho é a primeira coisa. Você pensa que é o quê? Eu passei pobre até não sei quantos anos, e dali em diante, não, eu deixo meu filho na frente da televisão o dia inteiro, por causa que eu trabalho. Amado, bloqueie os canais errados, faça alguma coisa, porque depois que ele começar a ter as divergências de caráter, não vai dar para você voltar. Entregar para alguém cuidar que você não confia, peraí, mas sabe o que é? Porque se eu não fizer isso eu não posso trabalhar. Avalia e vê o que está acontecendo, porque para corrigir isso lá na frente vai ser muito mais difícil. Nós, como seres humanos, por termos passado por essa maternidade diferenciada de Eva, de Adão, temos em nós aberto esse caminho que não é o certo. Desculpas e mais desculpas. Só que as desculpas não curam, as desculpas não libertam, as desculpas não transformam, as desculpas não me colocam na presença de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é que não vivo de desculpas, eu vivo de realizações. Eu checo o que está errado e coloco no lugar certo. Eu procuro a minha melhor maneira de executar o que é necessário. Eu procuro ver o que é que gerou. Mas espera aí, foi por causa disso, daquilo. Meu irmão, se você teve uma dificuldade, não é mentira, você teve. Porém, continuar acobertando ela não trará a manifestação de Deus para resolver aquilo que está te roubando. A mudança vai acontecer exatamente a partir do momento que você reconhecer o erro e se reposicionar. É aí que as coisas mudam. É aí que você vai poder dizer que crê. Aí é que você vai poder dizer que a manifestação de Deus alcançou você. O comportamento de orgulho normalmente nos provoca vergonha, mágoa, raiva, autocomiseração e outros comportamentos que nos roubam e nos fazem ficar cada dia mais interiorizados, mais presos em nós mesmos. É incrível, mas no começo parece que está tudo certo, mas quando as coisas começam a dar errado, aí o que era alegria vira tristeza. Aquele que foi roubar para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, agora está preso. Aquele que estava fazendo coisas erradas na empresa para tirar proveito, foi mandado embora por justa causa.
Aquele que procurava satisfação, de repente lá com as amigas e esquecia o seu casamento, perde o casamento e daqui a pouco quer se matar. Aquele que não soube ensinar a criança, achou que não precisava disso tudo, essas bobagens, e começou a achar que é normal. Depois toca procurar psicólogo ou um pastor ou alguém para ajudar a ter a liberação. Eu lembro quando eu era garoto, meu tio tinha, eles tinham uma mania de ir num bar lá de um amigo deles, e eu tinha um priminho que tinha nascido pequenininho, ainda mal andava, e ele começou com uma brincadeira, porque perguntavam para ele, italiano tem muito disso, né? Seu filho é homem? Lógico que é homem, não sei o quê. Então ele pegava a chupeta do menino, enfiava na cerveja e punha na boca do menino, e começou essa brincadeira, e aí em pouco tempo ele se viciou, e deu o maior trabalho para tirar, porque ele não queria mais comer. E aí a mãe, até a minha tia, eu lembro um dia lá que ela falou para minha mãe, a criança foi para o hospital e tudo, para fazer todo um tratamento, quando descobriram que ela já estava praticamente dependendo do álcool, e ela falou, se ele não ficar bom, eu mato ele, vou matar meu marido. Seria um negócio legal, né? Você imagina que ele, para se fazer bonzão perto dos amigos, o orgulho, vicia o filho dele no álcool, nem 1 ano de idade, e a mulher fica tão indignada, que diz, se a criança não melhorar, eu mato ele. O que o diabo conseguiu fazer? Praticamente ia destruir a família, de uma forma simples, com uma coisa tão boba, uma chupeta e um copo de cerveja. Ai, apóstolo, o diabo não brinca de ser diabo. Nós que somos otários brincamos de ser crente, mas nós precisamos entender que o que Deus nos deu foi vida, e vida em abundância. Ele não deu a capacidade de perda, Ele deu a capacidade de ganho. Ele não deu para você a condição de você ser cauda, Ele deu a condição de você ser cabeça. Ele não falou para você estar por baixo, Ele falou para você estar por cima. Apóstolo, como é que você sabe disso? Quando você vê um endemoniado, no nome de quem é liberta aquela pessoa? Ele deu a você a chave mestra que derruba Satanás, se você tiver posição para isso, se desejar isso. E nós, ao invés de olharmos para isso, nós olhamos para tantas outras coisas e vemos a fragilidade tomando conta da vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. Talvez você acredite que o comportamento de orgulho seja algo do passado. Não, que lá foi quando Eva, Adão, é coisa do passado. Mas não é coisa do passado. O orgulho até hoje tem roubado as pessoas. E se eu olhar aqui agora na palavra, em Mateus 26, 14, você vai ver que até quem conhece a Jesus, até quem anda com Jesus, até quem ficou pertinho de Jesus, comeu com Ele, passeou com Ele, viu milagres, tudo, teve problema. Olha aqui, Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E eles pesaram moedas de prata, 30. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Judas estava com Jesus aqueles 3 anos andando com ele. Judas viu o cego enxergar, viu aqueles que não podiam andar, viu a viúva de Naim, o filho dela estava lá sendo levado no cortejo para o cemitério e levantar. Ele viu um monte de coisas. Judas acompanhou pessoas sendo curadas, multiplicação do pão e do peixe, a segunda multiplicação, ele estava lá. E aí nós olhamos para isso e falamos, espera aí, esse não era uma pessoa que não conhecia o que Jesus ensinava, porque ele ouvia as ministrações da parte de Deus que vinham através de Jesus.
ele também viu os milagres feitos por Jesus. E ele ainda andou com Jesus, comeu, dormiu, participou de tudo que acontecia. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que o diabo, ele não respeita a tua Bíblia, ele não respeita os teus anos de igreja, ele não respeita que você é amigo do pastor, que você conhece a Jesus. Ele vai achar e procurar achar um buraco, um espaço para atacar você, para tirar você da presença de Deus, porque ele sabe. Lembra que a gente sempre fala? Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor estão os demônios. Como os demônios podem chegar até você se à tua volta tem os anjos do Senhor? Ele precisa que você abra essa porta, ele precisa que você libere esse caminho, ele precisa que o teu comportamento dê essa chance a ele. Ele é indigno de estar com você, ele não tem autoridade para estar com você, mas você abre a porta, você libera o caminho, você chama ele para perto. Nós olhamos aí fora e dizemos: o mundo está perdido, mas a gente não entende que o mundo está perdido porque o ser humano quer um mundo perdido, porque o ser humano paga caro para romper com as coisas, os ensinamentos de Deus. Ele paga caro. Tem gente que estuda na faculdade, mas quando vai para a faculdade vai para a prostituição. Tem gente que trabalha, mas dentro do âmbito de trabalho, ao invés de fazer e cumprir o seu horário direitinho, ele acaba indo para as coisas erradas. Ele rouba lá, ele toma posse das coisas de forma ilícita, ele faz uma porção de coisas. Tem gente que casa e faz juramento na presença de um padre, de um pastor, de alguém, e depois vai quebrando essas palavras que ele mesmo declarou. Quem faz isso? O diabo? Não, quem faz isso é o ser humano, quem faz isso somos nós, quem quebra os princípios somos nós. Por quê? Porque nós deixamos a área de orgulho entrar em ação. Ele só provoca, como ele provocou aquele dia, ele foi lá provocar de repente a Eva. Ele não faz muita coisa. Tem uma historinha que colocaram aí na internet, ficou vários dias rodando, que de repente tinha duas chácaras vizinhas, né? E uma delas tinha lá um cavalo, na chácara vizinha tinha um jardim muito bonito, que a mulher cuidava com todo carinho, com todo esmero, aquela coisa linda de flores. E aí um dia o cavalo sai, vai, atravessa a cerca, passa para o lado de lá e come as flores daquela mulher, que tinha aquelas flores com tanta coisa. Ela vai e fica com muita raiva, fala lá para o filho pega a espingarda, vai lá e mata o cavalo. Aí o dono do cavalo fica sabendo que tinha matado o cavalo dele, vai lá e mata o dono da casa do lado. E o dono da casa do lado fica sabendo, lá o filho do dono vai lá e mata o vizinho. E aí foram perguntar para o diabo: o que é que você fez? Olha, matou esse, matou aquele. Ele falou: não, eu só soltei o cavalo. Ele só soltou o cavalo. Quer dizer, tudo aquilo poderia ter sido consertado se o orgulho das pessoas não tivesse passado dos limites, se as pessoas parassem para avaliar o que estava acontecendo. Espera aí, cavalo tem raciocínio? Eu posso ir lá e falar: olha, o seu cavalo passou para o lado de cá e ele estragou as plantas aqui, então eu fico com ele aqui como refém, até que você me conserte o que está estragado. Vai ficar aqui, acabou. Consertou, devolve o cavalo, põe a cerca, acabou a história, uma vitória, terminou. Não, nós somos assim. Tudo aquilo que vem contrário, se alguém, você está passando na rua e de repente alguém fala: ô burro, o que você faz? Está me chamando de burro, seu filho da mãe, isso, aquilo, peraí. É melhor você relinchar, irmão. Se você obedeceu a voz de comando, é porque você tem parte com aquilo. Nós temos que saber quem nós somos. Você sabe quem você é, você está debaixo da palavra de Deus, você conhece a palavra do Senhor. Ele diz que você foi enxertado na videira verdadeira, Ele diz que o seu lugar é no céu, Ele diz que estará contigo até a consumação dos séculos, Ele diz que você pode todas as coisas daquele que fortalece, Ele diz que você não vive mais, mas Cristo vive em você. Como é que é? Como é que funciona?
O que é que você está fazendo com a sua vida? Se nós entendermos quem nós somos, nós vamos viver as promessas de Deus. Nós vamos viver. Judas estava lá e ele acabou, tomando uma atitude errada. Ele foi, negociou a vida de Jesus. Errado, mas da forma que Deus pensa, se ele não tivesse agido por orgulho, porque diz que ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro, mas a própria Bíblia diz que ele tirava de vez em quando alguma coisa da bolsa. A Bíblia diz isso. Lembra quando fala daquela mulher que derramou o alabastro lá, o negócio do pé de Jesus, e secou com o cabelo, e ele ficou bravo, eles ficaram bravos. Espera aí, podia se dar esse azeite, esse unguento, e vender ele por muito dinheiro, e dar aos pobres. E aí lá o próximo versículo diz o quê? Ele não falava isso porque gostasse dos pobres, mas porque ele cuidava da bolsa e era ladrão. Opa, eu falei agora há pouco, que o inimigo precisa que a gente dê autorização para que os demônios tenham liberdade. Dê o quê? Autorização. Será que nós não estamos dando algumas autorizações para o inimigo trabalhar contra a nossa vida? Trabalhar contra a nossa casa? Porque de repente, ele não foi lá simplesmente num dia, eu estou passando aqui na frente da casa dos fariseus, seu fariseu, de repente aí, eu estou precisando de um dinheiro, filho, você está precisando de dinheiro? Estou, olha, eu posso te emprestar ou te dar, você pode dizer onde anda Jesus? Posso, então como você me disse onde anda Jesus, eu vou te dar 30 moedas, ele não fez isso, ele foi diretamente lá, ele foi objetivamente lá, e quando ele chegou lá, ele falou, o que é que eu ganho? E eles falaram, pesa aí 30 moedas, então você vai entregar. Você lembra? Ele foi ao encontro de Jesus, e ele deu um beijo em Jesus, para que não houvesse erro. Ele sabia o que estava fazendo, estava pré-determinado, foi buscar a razão. O orgulho, ele faz a gente tomar atitudes, que são assim, pré-determinadas, que a gente sabe que está errado, que a gente não deveria fazer. Quando nós olhamos para isso, a gente vê que Judas traiu, ele liberou o orgulho em seu coração, se deixou levar pelos valores da terra, colocando os valores da terra acima dos valores do céu. Essa é a grande sacada. É por isso que entre andar com Jesus ou se prostituir, o pessoal prefere se prostituir. É por isso que quando você fala para a pessoa assim, abandone a bebida, ele fala, o que? Para ser crente, agora eu não posso mais beber, eu sou proibido, porque os valores da terra estão nele maiores do que os valores espirituais. Ele não pensa assim, e aí eu posso ter autoridade para curar pessoas, eu posso fazer milagres, eu posso ter revelação, eu posso andar com Jesus, ele pode me mostrar o caminho, ele pode me prosperar, ele pode fazer, pode. Não, ele pensa assim, eu vou ser proibido de beber? Já viu alguém por beber ficar rico? Alguém por beber ficar mais esperto que outra pessoa? Diz que estraga os neurônios. Então por que é tão difícil abandonar algo que não lhe faz bem? Nós, quando começamos a olhar como o diabo trabalha, você vai ver que a maior parte das vezes é porque nós perdemos a intimidade com o céu. Quando a gente perde intimidade com o céu, os valores vão sendo transformados. Quando alguém namora, ama, quer casar. Quando quer casar, ele procura uma casa para alugar ou para comprar. Ele faz conta na Casa Bahia, faz conta aí no Ponto Frio, faz conta em tudo que é lugar que pode, para comprar algumas coisinhas e colocar lá dentro. Depois ele vai fazer conta no Carrefour ou em algum outro supermercado. Depois ele vai ter conta de luz, conta de água e telefone. PTU, falou bem, PTU. E se tiver carro, PVA. PVA. Ele arruma todas essas contas. E fora ainda, cabeleireiro, fora, sem sacanagem. Aí, ele faz tudo isso.
E às vezes depois de 3 meses de casado, ele vai sair com uma sirigaita. Não desliga a câmera, mas faz de conta. É um jumento ou não é? Não, fala a verdade. Só entre pessoas inteligentes. Você gastou tudo isso, montou a casa, fez isso, fez aquilo outro, botou um anel no dedo, disse que a partir de agora, até que a morte nos separe, e de repente, puf, vai lá fora e sai. E a mulher também. Homem e mulher. Fala, você tem noção do que você está fazendo? Mas aí o diabo encontra um espaço aberto. E é o que eu disse aquela hora: alguém trata bem alguém, alguma situação, um amigo diz para ele: então você não é homem. Você já viu como o homem se move quando ele ouve uma frase dessa? Você não é homem para fazer. Espera aí, o que é? O que eu tenho que fazer para mostrar que eu sou homem? O que você tem que fazer para mostrar que você é homem? Simplesmente ser você mesmo, andar nos caminhos retos, acreditar naquilo que você foi chamado. Quando a gente se deixa levar por alguém só por uma provocação, é sinal que nós estamos fragilizados naquela área. Fragilizados. As brincadeiras, as coisas nos roubam, porque nós perdemos às vezes a visão daquilo que temos que fazer. Espera aí, eu preciso cuidar, eu preciso entender. Judas, ele liberou esse orgulho, ele se deixou levar pelos valores da terra, ele perdeu a noção. Irmão, ele estava do lado de Jesus, imagina. Não, é verdade. Jesus olhar para alguém, cuspir no chão, passar no olho do sujeito e falar assim: vai lá no tanque, lava. Aí o cara vai e lava, volta enxergando, e você do lado. Quem já viu um milagre assim acontecendo do seu lado? Você viu? O que você sentiu quando você viu? Quando eu estava na igreja lá em Mogi na época, e a pessoa estava lá, e chegaram com a cadeira de rodas, e aí a gente orou, e a pessoa levantou da cadeira e saiu andando, virou rebuliço, a igreja começou a pular. Foi uma cadeira de rodas, só que o cara levantou. Jesus começou a curar cego de um lado, cego do outro, começou a levantar paralítico, começou a fazer coisas para tudo que é lado. Imagina Judas lá no meio. E de repente ele lá no Sinédrio, e lá onde estavam aqueles homens, e pediu um dinheiro para entregar Jesus. É o poder do orgulho na vida do ser humano. É a autoridade que Satanás exerce através de um comportamento, de uma porta aberta. E nós precisamos entender isso, porque Deus não quer que você tenha pouco, Ele quer que você tenha muito, Ele quer que você tenha o melhor. Ei, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me... Entendeu? Não é qualquer hora, não é de qualquer jeito. Aí eu posso acelerar o carro? Pode. Eu posso, meu carro ele dá 200 por hora, eu posso acelerar ele até chegar lá no 190? Pode. Mas quando eu chegar na curva, o que vai acontecer? Vai capotar. Mas por que vai capotar? Porque tem horas que eu tenho que reduzir quando há perigo. Então eu tenho que estar apto a dirigir, a saber o que é perigo, o que é problema, o que traz roubo, o que destrói a minha casa, o que destrói a minha vida, o que me tira da presença do Senhor. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que é necessário a gente ler Bíblia. Diga, ler Bíblia. Mas para quê? Para que eu saiba os riscos, os perigos, e até mesmo que eu não devo fazer algumas coisas. Não é por causa que eu sou inferior, ao contrário, é porque eu sou superior, porque eu tenho uma promessa de morar no céu, porque eu conheci alguém que não é qualquer um, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é aquele que vive, é aquele que reina. Eu conheci a Jesus Cristo, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida não é mais daquele jeito, mudou. Mas eu vou andar pelo mundo? Vai, mas você não é do mundo. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas e você? Não será atingido. Mas por que você não vai ser atingido? Porque você ainda está com aquela cobertura dos anjos ao teu redor. Você sabe quem você é, você sabe onde você vai, você sabe o que você vai fazer. Mateus 26:46 fala assim:
levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos do povo, e o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse o prendei. Como a gente já disse, o orgulho não permite arrependimento. Olha, Judas premeditou e foi até o fim. Quando eu era do mundo, o pessoal falava assim: se você falar uma mentira, continua falando mentira, que uma mentira falada muitas vezes pode se tornar uma verdade. Você acredita nisso? Mentira é mentira, irmão. Engano é engano, pecado é pecado, roubo é roubo, tudo. Só que de repente alguém, deve ser um bom mentiroso, ele começou a criar essas frases, que são frases de impacto, para fazer as pessoas se tornarem dependentes da mentira. Porque de repente não é que a mentira se torne verdade, mas quer dizer que as pessoas perdem o rumo. Mas os olhos de Deus estão aonde? Ele sabe quando é mentira, ele sabe quando é verdade. E o diabo? Ele sabe quando é mentira e ele sabe quando é verdade. Então nós podemos enganar a nós mesmos, podemos enganar algumas pessoas à nossa volta, mas não vamos poder enganar todo mundo o tempo todo. O que eu fizer vai trazer para mim alguma coisa. Aquilo que eu semear, isso também eu. Entende? Não existe como eu fugir das coisas que eu gero. Por isso que o orgulho precisa ser anulado, neutralizado, quebrado, se possível, destruído. Ele não pode fazer parte da sua vida. Você tem que saber que existe uma regra de fé em prática, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, para você viver toda a plenitude. A autovalorização, o eu não permite que a pessoa orgulhosa seja submissa a esta posição de correção. Judas, ele foi, levou, colocou Jesus ali na frente dos soldados, deu um beijo nele, todo mundo viu. Ele parou, pensou, falou: peraí, ele foi preso, foi mesmo preso. Ele achou que talvez não fosse preso, talvez não fosse sentenciado, talvez o povo aparecesse e salvasse ele e ele tiraria as 30 moedas. Vamos dizer que de repente o povo dissesse: não, nós não queremos Barrabás, nós queremos Jesus, pode soltar Jesus que a gente gosta dele. Vamos dizer, isso apagaria o que Judas fez? Aqui na terra, não sei, mas lá no céu, jamais. Por quê? Porque não houve arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. O orgulho, ele não permite esse arrependimento. Ele sempre vai achar que não está errado. Olha o que fala aqui em Mateus 27, 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se para se enforcar. Ali mostra claramente que ele ficou assustado com o que aconteceu. Mas o arrependimento requeriria que ele fosse lá onde Jesus estava e fosse fazer a sua confissão para o próprio Jesus, para Deus e para a pessoa que ele prejudicou. Quantas vezes as pessoas prejudicam as outras, mas eles não querem ir lá pedir perdão, eles não querem ir lá e devolver o dinheiro que eles roubaram, eles não querem desfazer o erro que eles cometeram. Ele simplesmente falou: eu não faço mais. Mas o eu não faço mais traz duas consequências. Primeiro, sem arrependimento não há remissão de pecados, ou seja, no céu a marca ainda é do pecado. Segundo, a hora que você não faz isso, você deixa a porta aberta para quem? Para o Satanás. Por quê? Porque você deixou ainda uma porta escancarada, você não tirou o pecado do caminho, você não se liberou daquilo, ou seja, ele vai ter liberdade de atacar você novamente, de atacar sua família novamente, de trazer consequências danosas para a sua família, para o seu trabalho, para o seu projeto, para a sua vida pessoal. Então aqui, Judas fala que ele se arrependeu, foi lá falar para eles: olha, eu quero devolver as moedas.
ele percebeu que a consequência não seria boa, mas ele não foi lá até Jesus, ou até mesmo chamou lá todos os 11 apóstolos e disse para eles: eu preciso confessar, eu preciso abrir a minha boca e declarar, eu estou fazendo algo que está errado. Quantas pessoas fazem isso? Eles acham, não, acabou o problema, acabou, eu parei aqui, não vou fazer mais aqui, é verdade, eu saí aquele dia, eu fiz isso de errado mesmo, fiz aquilo de errado mesmo, eu ataquei a pessoa, eu roubei a empresa, eu tirei isso, eu fiz aquilo, eu não vou fazer mais. Não fazer mais não quer dizer que resolveu o problema espiritual. Talvez resolva o físico, parou ali, parou, ninguém vai saber, ninguém viu, mas o espiritual só fecha aquela porta. Os anjos só podem fechar aquela passagem quando você declarar, quando você for até aquela pessoa que você prejudicou e você se apresentar. Ela já morreu, vá até Deus então, se ajoelhe nos pés do Senhor, chore. Arrependimento, você percebe quando a pessoa está arrependida, porque ela realmente fica abatida, ela chora, ela sofre, ela percebe que foi alguma coisa ruim. Aqui ele se sentiu muito constrangido. Ele viu que ele tinha tomado uma atitude que não deveria ser feita hipótese alguma. E o próximo passo que ele faz, ao invés de ir lá se arrepender realmente aos pés de quem podia perdoá-lo, ele vai para a forca. E diz que a vida e a morte estão na mão do Senhor. Ou seja, nós não temos direito de tirar a nossa vida. E ele completa, olha como o diabo faz, ele completa a situação com outro pecado. Ele tira a própria vida, mas aquela vida, a palavra diz que pertence ao Senhor. E como é que você tira a sua vida? Como é que você mexe com aquilo que não é seu? Você está vivendo, mas não é seu. Um dia essa carne acaba, um dia esses ossos aí vão ficar por aí, e um dia o teu espírito que veio de Deus deveria tornar para Deus. Você percebe como o orgulho, ele é nojento, ele é miserável, como ele traz dificuldades. Ao invés de pedir o perdão para Jesus, ele preferiu se enforcar. Quantas vezes você tem visto pessoas que têm problemas, estão na igreja, e de repente são pegos pelo orgulho, saem da igreja, preferem falar mal da igreja, falar mal das pessoas, ao invés de simplesmente dizer: ó, eu errei, aquele dia eu me deixei levar, e é isso, eu quero pedir perdão. E aí essa pessoa normalmente ela pode ir trocando de igrejas, ou ela pode ficar fora da igreja, mas nunca mais ela tem paz. Não existe mais paz. Mas por que não existe paz? Porque ela está deixando uma porta aberta. E o diabo não brinca de ser diabo. O que ele quer atacar, os queridos de Deus. Quem são os queridos de Deus? Quem? Tem querido de Deus aí? Então eu preciso entender, se eu sou filho de Deus, o que tem que estar em mim é a herança de Deus. O que é a herança de Deus? O amor. Se a herança que está em mim é o orgulho, então não é de Deus, é do diabo, Satanás. E o orgulho é um negócio que ele pode ser para cima, pode ser para baixo. Sabe a autocomiseração? Ó dia, ó mês, ó ano, eu sempre sofro, ninguém gosta de mim, eu sou tão inferior, eu sou tão pequeno, olha, eu não sei o que, bebê. Isso é era de orgulho. A bispa gosta mais de falar dessas coisas, mas eu preciso fazer com que você entenda que você tem que conhecer a Bíblia para fechar essa porta e viver a plenitude. Hoje o que mais o diabo faz com nossos jovens aí fora, até dentro da igreja, olha como a homossexualidade cresceu, olha como lesbianismo, olha como de repente roubos, os jovens indo, e tem muito jovem crente, irmão, na cadeia, muito, não é pouco, muito. Como disse o pastor Fábio agora há pouco, o pessoal gosta de ir para o monte, mas eles vão para o monte praticamente fisicamente. Eles falam que querem a manifestação de Deus, mas eles não olham o que ela representa e o que ela recomenda. Se eu quero estar com Deus, eu tenho que andar o quê? Na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Se eu tenho um objetivo diferente, eu estou fora. E se eu estou fora, Amós 3:3, poderão andar juntos, dois se não estiverem de acordo? Não.
Se eu não penso como o Senhor me ensina, então eu não posso ser chamado de cristão. Eu posso até fingir que sou, eu posso até brincar que sou, mas eu não sou, porque se eu for, eu vou andar na vontade de Deus, debaixo da orientação. Apóstolo, mas e se eu errar? Se você errar, Jesus já disse isso: filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado. Quem é o advogado? Jesus. Então eu vou até Ele, me arrependo, mudo a minha história, quebro, fecho essa barreira do orgulho e volto para a posição. Você não é menos que ninguém porque você não tem uma roupa nova. Você não é menos que ninguém porque você não foi convidado para alguma coisa aí, bababá. Você não é menos que ninguém porque você trabalha num cargo ou numa empresa menor ou maior. Você não é menos em nada. Deus não faz acepção de... Eu preciso entender o que Ele quer falar. Quando Ele quer que você se entregue, quando Ele quer que você fique próximo. Sabe, às vezes o pessoal usa só para dinheiro aquele versículo do dar lá, né? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Espera aí, isso vale também para o espiritual. Como você tem se entregue ao Senhor? Como você tem se lançado? Pois Ele vai retornar sobre a sua vida dessa maneira. Vai retornar com uma boa medida, vai retornar com uma medida recalcada, socada, transbordante. Vão dar para você. Ele vai manifestar. Se nós entendermos isso, a gente vai começar a perceber que Deus pode sim colocar o melhor da sua casa, pode sim prosperar a sua família, pode sim curar os enfermos, pode sim libertar os cativos, pode sim mudar toda a tua estrutura. Você não precisa de tudo que o mundo diz que você precisa. Não precisa. Às vezes você compra uma roupa, daqui a pouco você compra outra roupa. Não, mas sabe o que é? Se eu aparecer lá com a mesma roupa, quem falou isso para você? O mundo. A voz do mundo não é a voz de Deus. Antigamente tinha um ditado, você lembra disso? Vox populis, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Não é mentira. A voz de Deus é a voz de Deus mesmo. O povo não tem voz. Ele normalmente é manipulado por marketing, ele é manipulado por propagandas, ele é manipulado por pessoas, ele é totalmente manipulado. E nós precisamos entender que o Senhor sabia da nossa dificuldade, por isso Ele deixou a sua Bíblia. Alguém tem Bíblia aí? Ele deixou a Bíblia exatamente para que você não fosse manipulado. Ele falou que os lírios do campo, eles não cultivaram, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. O que ele está querendo dizer? Se você precisa, eu tenho, eu sei, eu vou dar para você. Mas não quer dizer que você vai começar a mudar a estrutura toda hora. Quer dizer que você vai ter tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de mais, Deus vai te dar mais. Se você precisa da realização, Deus vai te dar a realização. Se você precisa de roupa, estrutura, Ele sabe que você precisa. Mas será que você está pronto a negar a si mesmo? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Você vai seguir a Ele, você vai andar nos caminhos dEle, você vai ver que o poder dEle ainda existe. Tem gente que fala assim: não, mas aquelas curas doidas dele lá é do passado. Não, multiplicar pão, não sei o que, é do passado. Aí o irmão pega e tem 100 reais na caixinha, é do passado? Tinha 100 reais naquela época? Não tinha, era outro dinheiro, era outra situação. Tinha caixinha de correio nas casas? Não, mas hoje tem. Então quer dizer, Deus, da sua multiforme sabedoria, continua mudando, moldando, estabelecendo e prosperando as vidas de uma forma especial. Quantas vezes a gente já viu isso? Eu mandei vocês levantarem a mão, um monte de gente levantou a mão dizendo que viu um milagre. Se você viu um milagre, você não está lá na época de Jesus, está agora. Ou seja, Ele continua fazendo milagres. Abra o seu coração, temos promessa da vida eterna com Cristo. 1 João 2,25 fala: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Lá em Gálatas 5,16, olha o que ele fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não é o que é a vontade, é aquilo que é bom para você, é aquilo que te molda, te prepara. Apóstolo, mas será que Deus quer que eu trabalhe? Sabe o que a Bíblia diz lá em Gênesis? Comerás do suor do teu rosto. Como é que é comer do suor do rosto? É trabalhar. Se Ele diz que você vai comer do suor do seu rosto, Ele tem que te dar o quê? Trabalho. Olha que coisa interessante. Se nós entendêssemos o que Ele fala, nós não pediríamos nada diferente do que já é a vontade dEle. E a Bíblia diz que se eu orar, pedir algo que já está no coração de Deus, virá com certeza. Então eu quero dizer que eu ter um casamento abençoado é de Deus? É. Eu ter a minha casinha, o meu canto bem bonitinho, arrumadinho, com tudo que eu preciso é de Deus? É. Eu ter o meu celeiro farto é de Deus? É. Eu poder ter descanso, passear e ter os meus momentos lá? É. Eu vou, entendeu? Não existe nada que recomende uma negativa para você das bênçãos que Deus vai dar. Mas uma coisa que nos rouba todo dia, e tem acabado de estragar, vamos dizer assim, a nossa nação e até as nações vizinhas, é o orgulho. Quem é que tem mais poder bélico? Esse ou aquele? Não, eu vou colocar mais bomba. E você? Vou colocar mais 2. E você? Vou colocar mais 3. E o ser humano? Isso é besteira. Não é assim? Ninguém está nem aí com o que vai morrer, o que não vai morrer. Então quer dizer, Deus está falando: ei, para! Não deixa o orgulho dominar, porque ele destrói, ele não constrói, ele diminui, ele não aumenta, ele não clareia a sua visão, ele obscurece, ele tira a sua visão. O orgulho veio para roubar, veio para atrapalhar. João 10,10 fala: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em... Fala para o irmão do lado, como é que está a vida? Está em abundância? Porque ele pagou o preço da nossa salvação. Então, se alguém pagou o preço, qual é o seu direito? Receber. Eu lembro assim, eu fui numa loja da Apple lá fora nos Estados Unidos, e de repente eu estava com um amigo, e aí ele entrou lá pelo computador, comprou lá o micro que a gente precisava, tal, e falou assim, eu falei, eu vou ter que partir lá voar de tarde, na segunda-feira. Ele falou: você pode ir de manhã cedo, assim que abrir a loja, já vai estar uma pessoa lá com aquele computador na mão, porque você já pagou aqui. Eu falei: cara, eu estou brincando. Eu conheço, no Brasil, quando a gente chega lá para retirar as coisas, aí eles mandam a gente para o departamento 1, depois mandam a gente para o departamento 2, depois mandam a gente para o departamento 3, e depois eles dizem que a nota saiu errada, vou fazer outra. É um negócio meio assim: eu vou perder o avião, eu então vou perder o bem. Fica tranquilo, cara, está pago. Está pago? Tá, eu vou chegar lá, você só dá esse número aqui. Eu entrei na loja, tinha um vendedor na minha frente, eu dei para ele, ele tirou lá o celular, um leitor lá, colocou em cima, seu Marcos, falei: sou eu mesmo, só um segundinho. Passou lá um rádio para um negócio, acho que não deu 2 minutos, já tinha um cara na minha frente com a caixinha, a sacolinha, outra aqui, tal, essa aqui é a nota, toma. Eu catei um negócio, gastei mais ou menos 5 minutos, entre entrar na loja e sair da loja com o produto. Aí eu falei para o cara: foi rápido. Ele falou: o senhor já pagou. Tipo, não existe outra saída. Está pago, é seu, é o seu direito. Nós, por vivermos uma vida tão enroscada, tão atrapalhada, tão desacreditada, a gente acredita que se está pago, talvez eu não consiga retirar o produto. Mas o céu não é assim. O céu é perfeito, o céu é coisa maravilhosa. Por isso Jesus pagou o preço da sua vida. Se você andar no caminho dele, está pago. Você vai retirar todas as bênçãos que são suas por direito. Por direito, não é opcional, é por direito, são suas. Ele pagou o preço. Gálatas 2,20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Repete comigo: Jesus foi crucificado, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Esse versículo serve para você? Porque você entendeu o que você falou? Eu já, vamos dizer assim, não vivo mais por mim, vivo por Ele. Ele fala aqui, ó, Ele foi crucificado, eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, fisicamente, vivo pela fé no Filho de Deus, nele, que me amou, se entregou por mim. Acabou, irmão. As áreas de orgulho, porque o pessoal não sabe, mas existe uma pesquisa enorme aí sobre todo esse lado aí de síndrome de pânico, de doenças, estômago, câncer e etc, que eles falam claramente, está vindo por causa da área de orgulho das pessoas. Como assim? O medo de ficar desempregado, o medo de não ter, o medo de não sei o quê. Peraí, ele tem, eu não tenho, peraí, eu não estou preparado, agora vai vir aí a festividade, eu precisava estudar e eu não tenho, né? Eu não tenho dinheiro para fazer essa faculdade, e vai entrando coisas, e aí quando você vai pesquisar, você começa a descobrir que Bill Gates e outros caras lá não estudaram, né? Pararam os cursos dele no começo e montaram empresas bilionárias. Como é que pode? Eles venceram o orgulho. Eles não quiseram ser o que todo mundo é. Eles quiseram ser aquilo que Deus colocou como dom na vida deles. Se você pegar, tem vários grandes empresários aí que pararam a faculdade no primeiro ano, não chegaram, às vezes nem ao segundo, largaram tudo para gerar e criar a Apple e etc. E de repente você fala, o que aconteceu? Ele tinha duas maneiras de viver, uma, olhando para os outros, e outra, olhando para si mesmo. Está na hora de você olhar um pouco para você mesmo, lembrar quem você é. Diga, eu sei quem eu sou. Pergunta para o irmão do lado, quem é você? Quem ele é, e fala aí, deixa ele responder. Ele não responder, ele só fez a pergunta, deixa ele responder. Você foi enxertado na videira verdadeira? Você recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Então você tem direito à herança. Que herança? Tudo aquilo que Jesus conquistou é direito seu, faz parte da sua vida. Mas por que eu fico então tão nervoso? Porque você ainda está querendo comparar a sua vida com aquela outra pessoa lá que você conheceu. Imagina, eu estou aqui, o Luiz está aqui, eu falo assim, por que ele tem a pele morena e tem a branca? Ele é mais bonito que eu sou tudo branco, se eu tirar a camiseta fica mais pálido ainda, ele é mais alto que eu, mais inteligente que eu, aí eu já não vivo mais a minha vida, eu quero viver a vida dele, porque ele é melhor que eu. Mas quem disse que ele é melhor que eu? Porque eu olho para ele e quero ser como ele. Agora, se eu entender que Deus me fez baixinho mesmo, me fez cabelo escorrido, me fez branquelo, e daí? É um privilégio de uns, mas isso não muda, porque eu sou amigo dele, a gente conversa, a gente compartilha, a gente se encontra, e aí como é que você está? Não existe nada que barre você de ser feliz, desde que você pare de querer se comparar com a outra pessoa. Você tem coisas fantásticas para fazer. Você pode abençoar, você pode ajudar, mas a primeira coisa que você precisa é entender quem você é. Você pode ser filho de Deus, amor, misericórdia, ou pode ser filho do Zé lá de baixo, né? E aí você vai ter o quê? Orgulho, querer, né, ser melhor que os outros, amado, eu brinco com a minha esposa que desde quando Deus começou a me dar carros melhores, né, porque teve aquela época dos carros que a gente empurrava, sempre tem, né, aqueles carros que precisam das suas digitais. Já teve carro que para ele andar você tinha que pôr, porque hoje é moderno, não é? Quando o cara vai andar, ele não põe a digital para andar? Antigamente já tinha isso, cara. A gente punha as duas mãos no capô traseiro, tinha que pôr as duas, e saía empurrando. Aí falava, solta o pé aí, solta. E embora. Era carro com a digital, ele ligava com a digital. Podia virar a chave e tudo, mas se eu não colocasse meus dedos lá atrás, ele não pegava. Essa fase passou, veio o carro melhor. A primeira coisa que Deus falou para mim, falou assim,
Não deixa essa porcaria condicionar a sua cabeça. Isso daí não passa de um monte de lata. E aí a primeira carro melhor que veio, eu parei na porta da outra igreja lá, lembro, e chamei lá os obreiros, na época era um Senic 0 e tal, dei a chave para eles, falei, eu vou entrar, quem quiser, experimenta aí. O senhor está louco, o senhor acabou de trazer o carro da concessionária, estava assim com uns 150 km rodados. Eu falei, mata à vontade. O pessoal foi, andou, nossa, faz isso, faz aquilo, uns, não, eu não quero pôr a mão no carro, que nem é isso, tá. Quando veio o outro carro da empresa lá, a mesma coisa, anda todo mundo aí. Aí a bispa falou, o que você está fazendo? Eu falei, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para mim mesmo, que esse carro não é melhor que o meu amigo, não é melhor que o irmãozinho, não é melhor que o outro, essa porcaria não é melhor que ninguém. Eu tenho que ter isso no coração, porque se você deixar, sabe o que o mundo faz? Ó, você está com um terno bom, hein? Esse terno aí veio lá de fora, não veio? É o mesmo, se for ver, é um pedaço de pano cobrindo o seu corpo. Ele não pode ter valor, ele não pode ser melhor do que um amigo seu, ele não pode ser melhor do que a alegria do teu coração, ele não pode te roubar. Por quê? Porque para onde eu vou receber um corpo incorruptível, um corpo que não tem nada a ver com essa porcaria. Tudo isso aqui se torna um grande nada. As ruas são de ouro, os muros são de jasper, tem coisas tremendas, nem meu nome vai ser mais o mesmo, e eu estou preocupado se isso aqui vai pegar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é falar, orgulho, eu não sou filho de orgulho, eu sou filho de amor, eu sou filho de misericórdia. E aí Deus vai falar assim, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Acho que foi a coisa mais gostosa, é um dia ouvir uma frase dessa, e Deus mostrar assim, eu vou fazer. E eu falei, Deus, vê lá, não deixa eu na mão, eu não vou, né? E foi tão interessante, irmão, porque desde a história desse Senic, que chegou um dia e a igreja precisava de um ônibus. Alguém conheceu o ônibus do Prostradinho? Então, aquele ônibus, eu fui até a concessionária lá, uma loja lá que tinha um ônibus, era velho lá tal, e eu olhei e o cara falou, custa tanto. Eu falei, cara, a gente não tem esse dinheiro. Aí eu falei, você aceita meu carro? E ele falou, pastor, esse carro não é da seu pessoal? Eu falei, é meu, mas você aceita ou não? Ele falou, lógico que eu aceito. O ônibus tinha uns 15 anos de vida, o meu carro tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos de vida, e lógico que eu aceito. Tá bom, então fica com o carro, mas você vai levar o ônibus agora? Não sei dirigir o ônibus, eu vou embora, e depois alguém veio, o pastor Marcelo, o pessoal aí, o Robson, eles vêm buscar. E aí foi o carro embora. Aí Deus falou assim, fica tranquilo, mais para frente a gente acerta isso. Veio o carro de empresa, depois um dia veio a Hilux, e foi vindo coisas que eu nunca imaginava, mas em todas elas, eu sempre entendi uma coisa, a única coisa que eu não posso perder, é a intimidade com Deus, porque todo o resto, pode ir embora, mas isso não pode. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, é Ele que vai guiar, é Ele que vai multiplicar, é Ele que vai prosperar, é Ele que cuida da minha família, é Ele que cuida das minhas coisas pessoais, é Ele que cuida da igreja, é Ele que eu não posso perder, irmão, porque se eu perder Ele, eu perdi tudo, tudo vai embora. Ele é a minha razão. Então se você colocar isso no seu coração, a sua área de orgulho vai cair fora. Quando ela cair fora, sabe o que vai acontecer? Sabe o seu estômago, aquela azia, sabe aqueles momentos de aflição, aquela angústia, aquela pessoa que não dorme à noite, aquela pessoa que muitas vezes fica chateada, angustiada, vai trabalhar pensando em voltar para casa, ele não se preocupa mais, porque o Senhor vai cuidar do trabalho dele, vai cuidar da vida dele, vai cuidar das coisas dele. Ei, se por um caminho vierem contra você, por 7 caminhos fugirão, não porque você é bom, mas porque aquele que está em você é tremendo, Ele é poderoso. É aí que muda toda a história, amado, quando Ele é o Senhor da sua vida, quando Ele é o Todo-Poderoso, quando Ele é o Eterno, e aí você vai viver. Então hoje, esse vilão, esse miserável da nossa vida, ele tem tempo certo, um ladrão silencioso, que vai cair por terra,
o orgulho. Ele não vai mais atrapalhar você. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus filhos serão abençoados, seu trabalho será abençoado. Aonde você chegar, não é qualquer um que está chegando, é o Filho do Deus Altíssimo, o escolhido do Senhor, aquele que está cheio da presença, do poder, da autoridade, da realização. Você é tremendo, você é maravilhoso, e nem percebeu. Tem que se comparar, não vai se comparar mais. Diga: a partir de hoje, eu sei quem eu sou. Amém? Fica de pé.